Fala galera, hoje é dia de Umbrella Academy. Umbrella Academy é uma história da Dark Horse escrita por Gerard Way e desenhada pelo brasileiro Gabriel Bá no ano de 2007. 43 mulheres que nem ao menos estavam grávidas dão à luz a crianças pelo mundo todo e ao mesmo tempo. E 7 delas são adotadas por um cientista excêntrico para formar uma equipe chamada Umbrella Academy. Mas mais do que lutar contra vilões, essa família disfuncional vai ter que arrumar um tempinho para se acertar como família. Além, é claro, de precisar salvar o mundo nesse meio tempo. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do Nerd All Stars, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa num mundo onde alienígenas existem. Num dia onde um evento extraordinário aconteceu. 43 mulheres que não exibiam nenhum sinal de gravidez deram à luz a bebês ao redor do mundo. As crianças que sobreviveram foram abandonadas ou entregues para adoção. É nesse momento que o cientista e inventor milionário Sir Reginald Hargreaves, mais conhecido como o Monóculo, e que secretamente era um alienígena também, procura as crianças. Ele encontra 7 delas e as adota, segundo ele, para salvar o mundo. Mas o mundo não estava em perigo. Não naquele momento, mas 10 anos depois, as crianças são vistas novamente no dia em que a Torre Eiffel enlouqueceu. Misteriosamente, a Torre Eiffel vinha jogando pessoas de cima dela e o grupo de 7 crianças vindas da Umbrella Academy aparecem para resolver esse problema. É aqui que as conhecemos melhor. O 01 é Luther, conhecido também como Space Boy, possui super força e é o líder do grupo. O 02, Diego, conhecido como Kraken, é o rival do número 1, um garoto inteligente, mas insolente, com capacidade de prender a respiração por tempo indeterminado e ótimo com facas de arremesso. A 03, Alison, conhecida como Rumor, tem a capacidade de tornar verdade qualquer coisa que ela diga, basicamente como uma alteração de realidade. O 04, Klaus, conhecido como Science, tem um temperamento mórbido com poder de telecinese, além de poder falar e convocar os mortos. O 05, chamado apenas de número 5 ou de garoto, capaz de viajar no tempo, e com 10 anos de idade fugiu de casa e nunca mais apareceu. O 06, Ben, conhecido como Horror, possui monstros sob sua pele, sempre com tentáculos saindo do seu corpo. E a número 7 é Vânia, e só. Basicamente não tem nenhum dom, tem um interesse por música, sabe tocar violino, mas aparentemente é nada além de medíocre. Por isso, ela nunca pode brincar com seus irmãos. Assim, os 6 com poderes partem ao combate contra a Torre Eiffel, que se torna um tipo de máquina mortífera, mas que na verdade era controlada por um vilão, o robô zumbi Gustav Eiffel. O sádico número 2 acaba com o vilão com uma faca na sua cabeça, e a torre na verdade se revela como sendo uma espaçonave. O Sr. Hargreaves aparece nesse momento e quando todos chamam ele de pai, ele os reprime, pois deveria ser chamado de Monóculo ou Senhor e não pai. Mas de qualquer forma, as crianças fizeram um bom trabalho salvando a cidade. A partir daí, a Umbrella Academy cresceu como um lugar e uma equipe de super-heróis. O Sr. Hargreaves sempre foi muito duro com eles, mas o homem era um gênio que conseguiu aprimorar o cérebro de chimpanzés, além de ser o criador de um tipo de teletransporte chamado televador. Com o tempo, o número 1, que sempre sonhou em ir ao espaço, conseguiu. Só que numa catástrofe durante uma expedição a Marte, ele quase morreu e o Sr. Hargreaves teve que fazer uma operação no garoto onde implantou sua cabeça no corpo de um gorila marciano.
E é assim que o Space Boy vive agora. Ele se exilou na Lua esperando o perigo surgir. O tal fim do mundo que o Sr. Hargreaves sempre dizia que eles deveriam estar preparados, mas que nunca aconteceu. Só que agora, 20 anos depois do evento com a Torre Eiffel, o Space Boy recebe o contato de Pogo, um dos chimpanzés que teve o cérebro aperfeiçoado pelo Sr. Hargreaves e que cuida da academia. Ele pede para que o Space Boy volte imediatamente, porque seu pai, o Sr. Hargreaves, tinha falecido. E quando o número 1 volta na mansão, ele encontra o número 5, que estava desaparecido há 20 anos, ainda como criança, e dizendo que algo pior está vindo por aí. Acontece que durante esse tempo, nesses 20 anos desde que as crianças atuaram pela primeira vez, as coisas mudaram bastante. A equipe já não existe mais e todas as crianças têm um certo ressentimento com relação ao pai delas, ao Sr. Hargreaves. O número 1 ainda usa sua máscara de herói, ele nunca deixou esse espírito de lado. O número 2 cresceu como um homem revoltado e inclusive perdeu um olho durante um combate. A número 3 se casou e teve uma filha, algo que seus irmãos, pelo menos o Space Boy, nem teve conhecimento de tão separados que estavam. O número 4 anda praticamente 100% do tempo drogado e aéreo, literalmente. O número 5 ficou 20 anos desaparecido e agora estava ali. O número 6 em algum momento foi assassinado e muito da culpa disso caiu no líder, no número 1, e agora existe uma estátua dele na entrada da mansão. E talvez esse tenha sido um fato importante para separar mais ainda os irmãos. E a número 7 sempre foi a rejeitada, sempre deixada de lado e menosprezada pelo Sr. Hargreaves, tanto que acabou escrevendo um livro sobre como era viver numa família de super seres, e parece que não tinha muita coisa boa naquelas páginas. Todos tinham mágoas, mas todos foram ao enterro do Sr. Hargreaves, menos os 5 e a 7. Eles não se reuniam há anos, e o número 5 então explica por onde ele esteve. Quando ele fugiu de casa, acabou indo muito para o futuro e chegou a um tempo onde o apocalipse tinha acontecido, onde o fim do mundo tinha chegado. O problema é que ele tinha ido longe demais e o Sr. Hargreaves sempre o advertiu para não ir, já que poderia ser difícil voltar. E foi o que aconteceu. O número 5 ficou praticamente 50 anos tentando encontrar uma forma de voltar. E quando ele finalmente conseguiu, algo deu errado e ele não voltou para a época de quando tinha 10 anos. Ele parou ali, no meio do caminho. 3 dias antes do tal apocalipse acontecer. Mas seu corpo reduziu até os 10 anos e algo estranho aconteceu porque agora ele nem envelhecia mais. É como se ele fosse um homem de 60 anos num corpo eterno de uma criança de 10. Eles precisavam fazer algo a respeito do iminente apocalipse. Mas primeiro, Pogo os chama para o funeral. Ali, até mesmo a chamada mãe dos garotos surge. Só que o número 2 não a suporta e tira seu sobretudo, revelando que ela nem é uma pessoa. É apenas um monte de órgãos amontoados no manequim. Na sua cabeça, o Hargreaves não tinha deixado nada para eles, nem mesmo uma mãe de verdade. Desse jeito, o funeral termina como sempre em discussão entre o número 2 e o número 1. Enquanto isso, no apartamento da número 7, ela recebe um contato misterioso para que vá ao Teatro Ícaros se ela quisesse vingança contra seu pai. Curiosa, ela vai até o local para investigar e ali um homem diz para que ela toque o seu violino e talvez ela seja escolhida para seu grupo musical. Então quando Vanya toca, mesmo ela quebrando uma corda, é aplaudida por um grupo muito estranho, com o líder muito mais estranho ainda, que se apresenta como o condutor daquela orquestra dos malditos. E eles queriam recrutá-la para seu grupo, um grupo feito para destruir o mundo. Vanya não iria fazer isso, e desse jeito ela vai embora dali. Mas o condutor sabe que se ela encontrar sua família,
é bem provável que ela volte para querer destruir o mundo. Nesse momento, durante mais uma discussão na mansão entre os irmãos, eles percebem um ataque ao centro da cidade num parque de diversões, onde robôs assassinos surgem, inclusive matando crianças. O grupo de irmãos então é obrigado a se unir mais uma vez para salvar a população. O ataque é algo programado por um antigo vilão da equipe chamado Doutor Terminal. Um vilão inclusive muito interessante que por uma doença terminal suga a energia vital das pessoas para se manter vivo. Mas ele estava morto ou desaparecido há muito tempo, e esse ataque tinha sido pré-programado para acontecer caso os irmãos se juntassem novamente. E isso acontece porque a Vanya, a número 7, estava por ali também. Ela estava voltando da audiência no teatro com a orquestra dos malditos quando vê a destruição no parque e sabe que aquilo deve ter alguma relação com a sua família. Então ela parte para investigar. Só que quando chega, ela é quase morta e é salva graças ao número 2, ao Kraken. Mas nesse momento, vemos como ele maltrata sua irmã por ter abandonado o grupo. Ela já não é nada para ele e deveria ir embora dali. Desse jeito, Vanya se vai, triste e enfurecida ao mesmo tempo. E como o condutor previa, depois de encontrar sua família, ela iria querer destruir o mundo realmente. Os irmãos, mesmo que desajeitados, sem entrosamento nenhum, acabam com os robôs do Doutor Terminal e salvam as crianças. Mas agora, Vanya estava disposta a lhes fazer mal por tudo que sofreu, por ter sido excluída desde criança. O único que gostava dela era o chimpanzé Pogo, que quando ela chorava dizendo que não tinha nada de especial, que não era como os outros, ele a consolava dizendo que exatamente por ela não ser assim, por não precisar destruir nada ou por não precisar de nenhum superpoder para ser quem ela era a mais especial. Acontece que o condutor sabia algumas informações sobre ela porque ele tinha o diário do Sr. Hargreaves, o que inclusive dá a entender que tenha sido ele quem o matou. E com essas anotações, já que a Vanya estava disposta, ele resolve despertar quem ela realmente é. Com algumas injeções e uma máquina então, seu verdadeiro poder seria despertado para finalmente realizar a apresentação final, a Suíte do Apocalipse. A tradução literal de suíte seria como o ato de ir embora, de desaparecer, de se retirar. Então cabe perfeitamente com a intenção de acabar com toda a existência num grande apocalipse. Por isso, o poder da Vanya é liberado, um poder praticamente incontrolável que a transforma na Violino Branco. Acontece que ela não era a sem poder da família. Ela na realidade era a mais poderosa de todos. E talvez esse poder não pudesse ser controlado, por isso ela foi levada a acreditar que era uma inútil. Para provar sua nova habilidade, com seu violino, ela toca uma simples nota e parte o condutor ao meio. Assim, ela está pronta para se vingar da Umbrella Academy pela vida que teve. Enquanto isso acontecia, o número 5 e o Pogo procuram pela cidade algum sinal do tal apocalipse que estaria para vir. E quando eles param num café, 3 seres bizarros procuram pelo garoto. E ali ele demonstra seu imenso poder também, massacrando aqueles 3 violentamente, espalhando sangue por toda a cafeteria. No outro dia, o inspetor Lupo investiga o ocorrido quando é abordado pelo Kraken, onde entendemos que eles já trabalham juntos há algum tempo, onde o Lupo passa informações ao Kraken, que atua como vigilante pela cidade, mais ou menos como o comissário Gordon faz com o Batman. E agora, o Kraken quer informações do ocorrido ali, porque ele também procura por sinais do tal apocalipse que o número 5 tinha previsto. O investigador Lupo diz o que houve, mas o interesse do Kraken só desperta realmente quando o Lupo conta que vários violinistas vêm desaparecendo há uns 2 meses. E quando ele lembra que a irmã do Kraken é uma violinista também, o número 2 já tinha partido dali.
Desse jeito, o Kraken vai até o apartamento da sua irmã para procurá-la e vê o bilhete onde ela tinha anotado a direção do Teatro Ícaros. E isso começa a se tornar uma pista para encontrá-la e talvez encontrar os violinistas desaparecidos, que nós sabemos que foram abduzidos e que fazem parte da Orquestra dos Malditos. Mas o problema é que eles não estão no teatro. Vanya, a violinista branca, levou todos até a Umbrella Academy. O número 5 e o Pogo estavam ali, procurando por alguma pista para o tal apocalipse, onde o número 5 encontra o monóculo do Sr. Hargreaves e ao colocá-lo, descobre que ele revela visões sobre as pessoas ou coisas que vê, mostrando nesse instante como o Pogo sofreu pelos experimentos que já passou. E nesse momento, a violinista branca ataca. E com o imenso poder da música de seus instrumentos, ela explode a academia, onde Pogo tenta proteger o número 5. E quando ele se levanta para ver a destruição, a violinista branca diz que Pogo estava certo. Ela realmente era a mais especial. E sem remorso nenhum, ela ataca com suas notas e mata o pobre chimpanzé. Nesse instante, o número 5 se levanta e observa sua irmã através do monóculo e vê como ela é fascinante. Ele viu que é ela quem vai trazer o fim do mundo. Ela é o apocalipse. A violinista e sua orquestra tocam pela cidade gerando notas de pura destruição. E se ninguém a parar, logo ela vai destruir o mundo todo. Nesse momento, o Kraken surge, mas ele não consegue atacar sua irmã. Apesar de tudo que ele já disse, ele não consegue matá-la. Ela revida e o resto da Umbrella Academy surge ali. Dessa vez para lutarem lado a lado como uma verdadeira equipe. Eles precisam deixar de lado seus conflitos para fazer o que sabem fazer de melhor: salvar o mundo. O problema acontece quando a Rumor começa a dizer algo, e para evitar que ela use seu poder, a violinista corta sua garganta. O Space Boy se desespera e a pega, levando-a imediatamente para um hospital, enquanto o Kraken e o número 5 ficam para lutar contra o grupo de violinistas abduzidos, inclusive sendo bastante violentos e impiedosos. Nesse momento então, Seance surge, supostamente incorporando Reginald Hargreaves. A violinista para de tocar e vai confrontar o seu pai, mas ele diz que não tem tempo para seu faniquito. Ela realmente era uma decepção. Ela não sabia fazer nada direito, nem mesmo destruir o mundo. O Kraken ouve e ainda tenta consolar sua irmã, dizendo que o Hargreaves nunca a amou. Ele nunca amou nenhum dos garotos. Mas isso não importava enquanto alguém a amasse, no caso, o Kraken. Mas a violinista diz que não tem mais chance de voltarem a ser uma família feliz. E nesse instante, o número 5 dá um tiro na cabeça dela, fazendo o que ninguém mais tinha coragem para fazer, acabando com a ameaça de uma vez por todas. Nesse momento, vemos que Seance não conseguiu incorporar o espírito de Hargreaves. Era ele atuando o tempo todo. E nesse instante, a violinista, no seu último esforço, diz que nada disso importava, porque o grande final viria a seguir. Um grande pedaço da lua foi desprendido e ela enviou aquilo para destruir a cidade, o que seria o apocalipse. Mas nesse momento, Seance para aquilo com a sua telecinese. Todos sabiam que ele tinha esses poderes, mas ninguém imaginou que eram tão elevados como para parar 40 toneladas vindas do céu. E provavelmente nem o próprio Seance sabia disso. E assim, o conflito termina. A Rumor foi salva no hospital, mas os médicos dizem que ela nunca mais vai poder falar. Ou seja, ela não terá mais o seu poder. A violinista, por incrível que pareça, também foi salva. A bala não atingiu a parte vital do seu cérebro. Suas habilidades motoras e memória iriam voltar, mas ela provavelmente não voltaria a tocar violino nunca mais. E enquanto os violinistas abduzidos eram levados a um hospital para doentes mentais, tudo era resolvido. Assim, os irmãos voltam para casa,
Mas ao chegar, eles presenciam uma grande ironia. A mansão tinha sido destruída por nada menos que a Torre Eiffel caída em cima do local. O lugar onde cresceram foi destruído, mas talvez esquecer de momentos ruins seja bom para seguir em frente. Tanto que ao entrar nos escombros, o Kraken diz que o Space Boy tem muito trabalho pela frente para arrumar tudo aquilo. E o número 1 responde que sim, eles têm mesmo. Uma conversa civilizada entre os dois, algo muito raro de acontecer, e ainda mais com o Space Boy indicando que eles iriam sim continuar juntos como uma equipe. Mas primeiro, ele iria começar fazendo um sanduíche. E é desse jeito que termina a história. Muita gente achou bizarro o fato de um rockstar lançar um quadrinho autoral. E muito mais gente achou bizarro que, além disso, a HQ era muito boa. Umbrella Academy tem um roteiro muito bom. Um universo único é criado aqui com ideias fantásticas, mas que às vezes são pouco exploradas e deixando muita coisa só na superfície. Mesmo pegando emprestado alguns elementos dos X-Men e da Patrulha do Destino, Umbrella Academy tem ideias malucas, mas muito bem escritas e muito bem executadas numa narrativa bastante fluida, mas que você precisa ler prestando atenção. E talvez uma segunda leitura te faça entender melhor qualquer coisa que tenha ficado confusa aqui. A HQ é extrovertida, com super-heróis fora do padrão, voltada para um público adulto com um tom mais violento e até sanguinário, mesmo que trazida numa arte bastante limpa e até mesmo infantilizada, mas que de todos os modos é muito boa porque completa o contraste da história. Mesmo não gostando da banda do Gerard Way, do My Chemical Romance, aqui você tem que separar o músico do quadrinista, já que pela sua biografia ele tem muito interesse em super-heróis e em criar suas histórias antes mesmo de fazer música. E apesar de qualquer coisa, a série foi reconhecida e premiada com o Eisner de melhor minissérie em 2008. Então dá pra perceber que o caso aqui não é de um aventureiro qualquer que saiu dos palcos para querer fazer dinheiro ou fama nas HQs. Dá pra ver realmente a vontade de contar essa história nas páginas do quadrinho. Suíte do Apocalipse é o primeiro arco da Umbrella Academy e a série continuou sendo produzida. Só que atualmente a história vai ganhar uma série pela Netflix lançada agora em 2019. E muito provavelmente o arco abordado vai ser a Suíte do Apocalipse. Mais que uma história de super-heróis, Umbrella Academy é sobre família, sobre as relações interpessoais, sobre como ficar junto é melhor do que agir separado, sobre como superar unidos todas as mágoas, sobre como o apoio de um irmão é importante e necessário, e que dessa forma dá até mesmo para salvar o mundo juntos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia e o que você achou da Umbrella Academy. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilhe esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.